Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Mais uma vez nós aqui para a nossa live da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. É nesse 22 de janeiro de 2024. Começou a semana e nós aqui novamente para conversar com vocês, bater papo, trazer informações. E é por isso que eu peço que vocês também devam comentar, curtir, compartilhar, dar aquele like positivo se gostarem, é claro, mas divulguem o nosso link. Qualidades, como sempre, imagem, som, tudo de bom. Assim é o Pauta Livre. Teremos muitas informações durante o dia de hoje. A temperatura aqui na nossa região foi agradável. Uma temperatura que para verão não tivemos aquele calor escaldante, mas muito vento. Vento mesmo, rajadas de vento. É uma temperatura atípica da nossa época. Mas assim é o nosso verão. Quem estava veraneando para o litoral com certeza não estaria algo de bom, mas é bom para uns, é ruim para outros, mas aqui o nosso programa é bom para todos vocês. E é por isso que eu espero que vocês participem, não só deem aquela cutucadinha, de uma boa noite, tem uma opinião, nós estamos aqui, estamos abertos. Futebol, dupla Grenal, teve um início muito fraco nesse final de semana. Lá no sábado, o Grêmio foi derrotado de virada pelo Caxias, lá na nossa serra. Infelizmente, também uma frase que não caiu bem esse grande jogador, grande que eu digo na qualidade, não na estatura, o Soteldo, que veio do Santos, que ao término, ao ser entrevistado, ele disse que o Grêmio perdeu porque quis e não deu méritos, e não por mérito do adversário, que seria o Caxias. É muito infeliz, ele não sabe nada do nosso gauchão e ainda não enfrentou um Grenal. Ele que espere para ver. A coisa não vai ser fácil para ele, até porque ele mostra muita qualidade, com certeza não vai ter moleza. Os treinadores já estão observando ele, mas infelicidade nas palavras talvez sejam transformados para aqueles dribles desconcertantes. Esperamos que o Grêmio tenha um bom futebol durante esta competição. Começou mal, derrotado, mas é recém-início. Já o Inter não jogou nada, um jogo fraco, não mostrou qualidade técnica. Os novos contratados nada mostraram, não somaram nada além dos que já estavam, apesar que jogou com alguns desfalques, tipo Alan Patrick, que, no meu modo de ver, é o cérebro do time, é aquele homem que distribui jogos. Já não é o pensamento do nosso amigo o Betão lá de Marisul, mas cada um na sua opinião, e somos colorados, esta é a nossa opinião. Também infeliz foi o goleiro, que teve uma chance já na sua estreia em substituição ao Rocher, que está com um desconforto, é o Ivan, mas já rompeu os ligamentos do joelho direito. Uma infelicidade imensa desse goleiro, e vai ficar um bom tempo parado. É triste, é lamentável, mas jogador de futebol é desse jeito. Para se lesionar não custa nada. Aí agora tem aqueles estudos científicos que dizem que quando ele está ou não em condições físicas de jogar, é a evolução do futebol. Me expandi um pouco no futebol porque temos muitas notícias interessantes. Uma delas, aquele povo ali da região de Nova Roma do Sul deu um tapa de luva nos órgãos públicos, especialmente ao governador Eduardo Leite, que disse que haveria uma previsão, uma possibilidade da construção de uma nova ponte que muito interfere no comércio local, que ela foi devastada e carregada pelas águas e enchentes em outras catástrofes que houveram aproximadamente 6 meses atrás.
mas e que o Estado só teria condições de construí-la talvez até final de 2024, 2025 e até 2026. E é um custo previsto, que a dificuldade do caixa do governo do Estado seria entre 20 a 25 milhões de reais. A comunidade se cotizou, se articulou e deixou tudo a um custo de, no máximo, 8 milhões de reais. Sabe em quanto tempo foi construído? Em 6 meses. Parabéns, comunidade de Nova Roma do Sul. Sempre que as pessoas têm vontade, que deem exemplo a esses políticos. Principalmente o governador que já está no palanque para a possibilidade de ser presidente em 2026, o Eduardo Leite. Mas ele se preocupou agora em fazer uma reunião com a Gergs para cobrar do desempenho da CE Equatorial, por todos esses problemas que estão acontecendo. Quanto ao funcionalismo público, desses ele foge. Nem marca reuniões de jeito nenhum. E agora, depois das suas férias, bem descansadinho, voltou e já editou um projeto de economias no Estado que não poderá aumentar o orçamento, de todo aquele cuidado. Com isso, o que acontece? Não adianta os funcionários públicos tentar reivindicar até o 32%, disseram que seria tão somente uma reposição salarial e não reajuste. E ele havia prometido, inclusive, que iria falar logo depois com a ASDEP, que é a Associação dos Delegados de Polícia, o que ele não fez. Então, o que ele se reúne agora com as pessoas, ele foge do funcionalismo público. Esse é o governo que pensa em ser presidente do Brasil. Imagine se o Estado, nesse tamanho, com essa pujança, e ele não consegue administrar, imagine uma nação. Deixa ao critério de vocês. Com certeza, ele não será o meu candidato para qualquer pleito em que ele concorrer. Mas, dentre essas notícias e muito outras, também nós temos José Genuíno, aquele petista sabido, uma infeliz uma posição dele em que pedindo para que boicotássemos os israelenses, os judeus, as empresas, os empresários, inclusive que o Brasil deveria romper relações públicas com Israel, tudo em razão daquela guerra que está acontecendo entre Israel e o grupo Hamas. O PT se calou, alguns até concordam com ele, mas em vez de falar, então, se não é o pensamento do PT ou da esquerda, em vez de se manifestar dizendo não concordamos com ele, esse é o pensamento do cidadão José Genuíno e não do partido, mas se calaram, e quem cala consente. E não foi agora, já faz algum tempo que ele deu depoimento, foi agora no final de semana. E eu acredito que seja o pensamento do todo. Basta dizer que o presidente Lula até também se assinou o Manifesto da África do Sul, contestando na ONU contra Israel com o seu direito de defesa, que ele foi atacado pelo grupo Hamas. Então, o governo está pensando de uma forma quase igual a esse pensamento. Mas isso já aconteceu em outros tempos da nossa história. E não é bom que revivemos com isso, quando tinham aquela marca na porta dos judeus. Você sabe em que fase da história eu estou falando. Também não podemos esquecer que aquela cantora, a Cláudia Raia, que já foi uma grande artista, já foi lá no passado. Ela chamou você de analfabeto funcional. Sabe por quê? Porque está criticando aquela captação que ela fez de quase 8 milhões da Lei Rouanet para um show que ela está fazendo, vai fazer da Tarsila do Amaral. E numa entrevista, num podcast, ela disse isso. Chamou a todos nós que criticamos a Lei Rouanet. Eu, em quadro, também critico
a Lei Rouanet na maneira como está sendo administrada nesse momento e por esse governo. Está dando apoio principalmente àqueles artistas que o apoiaram e aprovaram e fizeram muita força, foram cabos eleitoral e propagandistas da sua gestão. Principalmente esses, estão todos recebendo agora a bonificação da Lei Rouanet. Mas essa é a nossa filosofia. Também a Ivete Sangalo está muito contente com a Lei Rouanet. Um outro que sonha com o ex-presidente Jair Bolsonaro, quem é ele? É o Nando Reis. É aquele artista, o cantor, não sei se ele é artista, para mim ele é um ser insignificante. É o Nando Reis. Lá em Goiânia, num festival, ele disse que o Brasil só vai melhorar quando o ex-presidente Jair Bolsonaro for preso. Mas parece que ele não combinou com o público, e o público, a não ser aqueles que estavam muito para lá de Bagdá, cheios de álcool ou outras cocitas mais, não deram bola. Mas as pessoas que estavam conscientes no show simplesmente ficaram cabisbaixos e não deram aquele grito que ele esperava. Mas também foi uma falha do prefeito de Goiânia, que é do PL também, e basta dizer que lá em Goiânia, o presidente, embora seja no Nordeste, no Goiás, o presidente Lula perdeu. O pessoal normalmente era eleitor do Bolsonaro. Falha do prefeito e convidou esse artista, Nando Reis, um artista insignificante que pensa no presidente Jair Bolsonaro, acho que até sonha com ele o tempo todo. Não é a primeira vez que ele faz esses protestos, e cada vez pior. Em outro show, ele quase que pediu perdão para dar continuidade ao show, foi vaiado. Mas se liguem nisso aí. Também a situação daquele padre, o Júlio Lancelotti, não está nada boa. Ele está sendo acusado, haveria uma CPI, embora que alguns vereadores desistissem dessa assinatura lá em São Paulo, porque dizem que ele está explorando a miséria lá na Praça da Sé, principalmente aos miseráveis. Mas a esquerda está em seu apoio direto. Basta dizer que ele falou que até o ministro Alexandre de Moraes telefonou para ele em seu apoio. Mas além dessa exploração, tem agora um vídeo de teor pornográfico que ele havia feito com um menor lá num tempo atrás, e agora a perícia comprovou de que esse vídeo foi real. Então, e a arquidiocese recebeu todo o material acusando desses atos esse padre Júlio Lancelotti. Eu acredito que a situação dele não vai ficar nada boa. Também, nova gestão de governo, você que apoiou, já está estipulado. Remédios terão 2 reajustes ainda nesse ano de 2024. Quem precisa de remédios? Pessoas idosas e muitas daquelas pessoas que têm menor posse. Também você que ganha 2 salários mínimos, fiquem contentes, agora você vai declarar e pagar imposto de renda. Você já não é mais isento. Está aparecendo na estatística, pelo menos do Leão. Basta dizer que na campanha o presidente atual havia prometido que quem ganhasse até 5 salários mínimos estaria isento do imposto de renda. Nada se consagrou, como Fernando Haddad, daquelas impostos cobrados por pequenos valores de Shopee, da Shein, essa aí tudo também balela. Inclusive a Janja, metida a economista, a primeira-dama, disse que quem pagaria seriam as empresas e não o consumidor. Não sabe ela que a empresa não marcha. Sempre ela tem que tirar de algum lugar. E tira de quem? Do consumidor. É a nossa economista. Parece a Miriam Leitão. Só dá notícia furada. É a nossa primeira-dama.
a Janja. Também o Equador, o presidente Noboa, está agindo com firmeza contra as facções. Mais de 2.000 pessoas já foram presas em 10 dias diante daquela onda de violência, inclusive reféns de pessoas de bem que haviam nos presídios, todos foram libertos pelas forças convocadas com ele, além das forças de segurança, também o Exército, e lá, diferente do Brasil, o Exército é aplaudido, inclusive as pessoas dão alimento aos homens que estão trabalhando em prol da segurança pública. Não é Brasil, isto é Equador. A Rússia também, agora falando da outra guerra, mas lá, Rússia e Ucrânia, a Rússia paralisou o terminal de exportação de combustível do Mar Báltico após ataques por drones da Ucrânia. Também nesse dia 21, ontem no domingo, a Colômbia e o Equador apreenderam 2 narcos submarinos, os primeiros desse ano, de aproximadamente 15 metros, e carregados com droga. A união dos países e conseguiu esse feito contra os narcotraficantes. Aquele artista Lázaro Ramos, ele desmaiou em sua casa ontem, né? E foi levado ao hospital às pressas. Ainda não soubemos qual o estado de saúde dele. Se vocês souberem alguma coisa, tragam a nós. O ministro Supremo, o Dias Toffoli, ele baixou ao hospital para uma cirurgia em 2 hérnias, mas já retornou ontem, isso foi no sábado, retornou ontem à sua residência. Claro que ele não foi operado em hospital do SUS, é onde as celebridades, as pessoas mais importantes são operadas. Dificilmente dá problema nessa cirurgia, mas você, se for, é pelo SUS. Pobre de você, pobre do pobre. Também a dengue no Brasil, ela receberá um lote em fevereiro, Ministério da Saúde, 750 mil doses, e já 5 pessoas morreram nesse ano 2024. Essas doses são insignificantes. Somam somente 1,1% da população alvo que o governo e o Ministério da Saúde diz da probabilidade de contrair dengue. Em São Paulo também, diante das muitas inundações, entrou um estado de alerta para prováveis temporais ainda nessa semana. Agora, essas notícias são só umas. Nós teremos muito mais. Por exemplo, o frio extremo lá nos Estados Unidos está fazendo dezenas de mortes. É extremos lá de frio, extremos aqui de calor. A União Europeia também está se articulando para uma força militar conjunta e se reúne hoje, deve ter se reunido em Bruxelas para discutir uma coalizão e uma missão militar para garantir a segurança no Mar Vermelho, pois esse ataque de rebeldes lá está causando um transtorno na economia internacional. Um líder de uma facção gaúcha, foragido desde 2019, foi preso em São Paulo. Ele, só para dar um exemplo para vocês, ele tinha um carro de 500 mil reais e um aluguel de luxo, 30 mil reais ao mês, o aluguel. Ele é líder de uma facção no nosso Vale dos Sinos. No domingo, em Contagem, Minas Gerais, no dia de ontem, uma criança foi baleada em morte após um acidente de trânsito. Uma desavença, um carro emparelhou com essa família e um homem atirou de dentro do carro e matou essa criança, que não tinha nada a ver. Uma discussão banal por uma fechada lá em Minas Gerais. Já no Distrito Federal, em Brasília, o desabamento de uma cova durante um funeral
10 pessoas caíram na cova. Inclusive uma pessoa foi para o hospital apavorada diante da cena de terror que aconteceu. Também agora o presidente Lula, aí está a hipocrisia da esquerda. O presidente Lula vetou da LDO uma verba que para financiar e continuar com núcleos que detectam e tratam autistas. E mais uma ação para evitar a inclusão social que ele disse que teria lá na sua campanha. Mas aquele apresentador, o Marcos Mion, na época, quando houve alguma coisa, ele elogiou o ex-presidente Bolsonaro, que inclusive confeccionou uma carteira de identidade para mostrar a essas pessoas. Como vocês sabem, ele tem um filho autista. O governador Tarcísio cometeu uma gafe lá e ele criticou logo o governador de São Paulo. O governador Tarcísio mudou as regras de São Paulo para dar ênfase às pessoas com essa síndrome, os autistas, e inclusive pediu desculpas ao Marcos Mion. Mas ele está na Rede Globo ganhando milhões. E agora, com essa ação do presidente Lula, ele não disse nada. Ele se preocupou e sabendo qual a sua parceria, em que emissora ele está. Criticar o presidente agora nesse ato, mesmo que tenha um filho com esse problema, não aconteceu. É a hipocrisia da esquerda. Tudo por nós. É assim. Também nas nossas praias gaúchas, também pulseirinhas estão ganhando destaque, que identificam crianças e até idosos, se assim o quiserem. Pessoas que têm dificuldade de se identificarem no caso de serem perdidas. Segundo divulgação, os bombeiros já distribuíram 25 mil pulseirinhas. Isto é uma excelente iniciativa. Lá na Bahia, uma embarcação virou. Até agora nós temos 6 mortos. E os bombeiros agora, quase ao anoitecer, ainda estavam procurando a possibilidade de desaparecido, segundo familiares, seria uma criança e mais um homem. Poderá ainda se avolumar essa quantidade para 8 mortos, mas por enquanto oficialmente 6. Segundo disseram, esse barco não era preparado para turismo e ao retornar de uma ilha para a terra, houve uma confusão, uma desavença. As pessoas foram todas para o lado e esse barco veio a adernar, ou seja, afundar, entortando para o lado. Foi uma catástrofe lá na Bahia de Todos os Santos. A ONU também pede explicação para a Rússia por transferência de crianças ucranianas. E eu não sei se a Rússia vai dar essa explicação. A ONU, nesse caso, tem pouca credibilidade, pelo que eu estou pensando, porque o que ela determina, pouco acontece, né? Também Leandro Brás. Esse é o nome que vocês devem guardar na mente. É o 8º dia que ele é procurado. Ele teve aquela saidinha, foi lá de Júlio de Castilho, então na região de Júlio de Castilho, São Pedro, por ali, e ele é considerado agora o novo Lázaro da região sul. Ele tem vários antecedentes criminais, invade as casas e ainda bota fogo em algumas residências. A Brigada Militar, a Polícia Civil, todas as forças de segurança estão muito preocupadas e procurando esse homem. Ele, além de ser homicida, ele é perigosíssimo. Então, nós temos agora o nosso Lázaro Gaúcho. Ainda não foi preso até o dia de hoje. Lá na quinta-feira, uma jovem morreu após uma descarga elétrica em uma bandeja numa padaria. A Natália, o nome dela. Aconteceu na zona norte do Rio. Realmente foi uma tragédia. E com isso eu me empolguei e até me alonguei um pouco no nosso preâmbulo. Mas vamos lá, o Estúdio 1, Estúdio 2, que os nossos amigos já estão preocupados. Aí sim nós entraremos ao vivo e responderemos a eles. Já estamos interagindo, mas vai ser ao vivo e é para lá que nós vamos. Agora sim, estamos aqui, pessoal,
uma preocupação, oscilando a minha internet, 21 graus a temperatura, e eu pensei que até poderíamos não ter a possibilidade de continuar com a nossa live. Alguns dos nossos amigos talvez nem estejam intercedendo conosco, porque nós tivemos um primeiro toque do programa, e aqueles que olharam a live naquele primeiro toque talvez não saibam que estamos no ar com a live neste momento. Então, um atraso houve, basta dizer que eu não fiz nem a apresentação da rádio, em razão da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, preocupado com a possibilidade do nosso sinal não chegar com a qualidade que normalmente chega. Então, aquela que dizer que nós temos tradicionalmente qualidade de som, qualidade de imagem, neste momento nos causa muita preocupação. Mas eu vou dar uma ida lá no Estúdio 1, igual nós vamos encerrar o programa 22 horas. Esperamos que a internet não nos decepcione de jeito nenhum, embora que o vento talvez tenha causado um transtorno, porque o vento está muito forte, principalmente aqui na nossa região. Eu espero que não haja uma interferência na nossa live. Mas eu fico contente com os que já estão conosco. Até vou dar um pulo lá no Estúdio 1 para começar a cumprimentar os nossos amigos. Aqui estamos nós no Estúdio 1 e temos que falar com aqueles que começaram já logo lá nas 21 horas, 21h10 nós começamos hoje com um pequeno atraso por questões técnicas e nos causou uma grande preocupação. O número 1 hoje foi o nosso amigo Laurino Nispit, lá de Nova Santa Rita, e dizendo que já deu aquele like e o sininho, toque no sininho. O nosso amigo Zé Sanguiné hoje não compareceu conosco, nem o meu irmão Coronel Severo. Não é possível estar lá na Belembé. Eu espero que ainda interceda conosco. Depois entrou aquela componente do Casal 20, Ana Charney Lima, da Zona Norte de Porto Alegre, disse: boa noite, Severo, e amigos do Pauta Livre. Aí depois o Alberi Nascimento Cardoso, falando direto de Mariluz, como ele gosta muito de falar em esporte, ele diz que está muito preocupado com os times e principalmente com o seu Grêmio, apesar que o Casal 20, o Janeiro e o Henrique também são gremistas. E ele diz assim: boa noite, amigo Severo, se o meu time que ele diz é o Grêmio, não contratar um centroavante e um zagueiro, vamos para a Série B do Gauchão. Que nada, calma aí, Alberi, é só início de competição. Depois veio ele, o pequeno grande goleador, que é o nosso amigo, o Laurino Nispit. E ele sempre gosta de tocar na área do futebol, uma vez que ele é um ícone do futebol amador e varzano, principalmente da grande Porto Alegre. Mas também ele é muito envolvido com as mídias sociais, além do lado social, que são o Gol de Natal que ele tem, que ajuda o lar do idoso da Vó Nair, lá de Encruzilhada do Sul. Laurino Nispit disse assim, lá de Nova Santa Rita: amigo Severo, eu fiz ontem, no Campeonato Municipal de Nova Santa Rita, na categoria 50, o Gol de Natal número 211, jogando pelo Amizade Futebol Clube, que te mandam um abraço e parabenizam o programa Pauta Livre. Muito obrigado, até vou hidratar a garganta. E eu espero que depois, inclusive, tu passe para eles que nós estamos acompanhando, a gente edita também e acompanha as tuas edições e nós ficamos muito contentes. Então, para esse pessoal aí do Amizade de Nova Santa Rita, parabéns a vocês que têm um grande jogador, disputem várias competições e várias equipes do nosso amador, é o Laurino Nispit. Nesse momento ele está com vocês e com certeza ele sempre se dedica e engrandece o plantel e o time da onde ele participa. Parabéns a vocês, muito mais do que nós merecemos, por ter um grande jogador ao seu lado, além de um homem que socialmente tem um convívio excepcional. E a outra ainda, a sua família participa diretamente com ele. Depois veio o Capitão Henrique da Silva e Silva, ele é do Casal 20, ele e a Janei, demorou um pouco para
participar, claro que já participou há um tempo atrás, agora estou falando um pouco atrasado, porque já interagimos por escrito em outra oportunidade. E ele assim, boa noite, amigo Severo, e todos os amigos do programa Pauta Livre. Desejo uma ótima semana a todos nós. Claro que estamos iniciando uma nova semana, iniciando uma nova etapa, e também aquela audiência e espectadores de vocês, Pauta Livre. Inclusive, ele preocupado com a internet, pensou que a sua primeira edição não tivesse vindo e clicou novamente. Mas vieram as duas, Henrique, embora que agora houve uma estabilidade, finalmente uma estabilidade na internet. Agora vamos de vento em popa. A nossa preocupação toda está desfeita. No início do programa, isso nos causou um transtorno e a gente se preocupa demais. Depois o Lauri complementou, dizendo assim, amigo Severo, o time do Amizade Futebol Clube aqui de Nova Santa Rita já está com a agenda 2024 cheia, com jogos na categoria Master. Aqui temos Amizade Futebol Clube também feminino. E todas as quartas-feiras tem futebol e resenha. Parabéns, é uma grande equipe, está evoluindo cada vez mais e agora contigo nessa divulgação das mídias sociais e ainda participando, não do feminino, claro, mas do masculino. Parabéns a ele. Pessoal do Amizade, que contratação que vocês fizeram. Claro que já jogou em outras oportunidades, em jogos amistosos, agora está na competição ali de Nova Santa Rita, com certeza a qualidade dele vai se expandir cada vez mais. Depois veio a nossa amiga Elvira, a mãe do João Batista, falando lá de Arujá, São Paulo, aonde inundações acontecem, pessoas já morreram lá em questão disso, e outra, a divulgação na imprensa já é estado de atenção para esta próxima semana, que também poderão haver mais inundações. Elvira, muito cuidado aí de Arujá, né? É São Paulo, né? E ela diz assim, boa noite, amigo Severo. Um bom programa do Pauta Livre e uma boa semana a todos. É a segunda representante do lado feminino. Agora nós temos duas que estão permanentes conosco. É a Janei e a Elvira. Que felicidade! Como eu digo sempre, nós não discriminamos cor, raça, paixão e também sexo. Aí estão elas, as duas representantes ferrenhas do programa Pauta Livre para o lado feminino. Janei e Elvira, muito obrigado por estarem conosco. Depois veio ele, o nosso expert na área do esporte, Alexandre Marques, do Expresso da Várzea, falando sempre naquela mordomia que ele está até março, veraneando lá em Cidreira. Embora que ele esteja sempre inserido no que acontece no futebol, está veraneando com a sua família, numa vida boa, mas não esquece aquele lado, primeiro de publicações na área do esporte, informações plenas, e depois estar participando sempre conosco no programa Pauta Livre. Eu só tenho que agradecer. Alexandre Marques, ele diz assim, boa noite, Severo, e boa noite. As semifinais da Copa São Paulo de Juniores, o Cruzeiro venceu o Flamengo por 2-1. Agora tem a outra semifinal, entre Corinthians e Novo Horizontino. A final será quinta-feira e dia 25, quando será o aniversário de São Paulo. Tá aí, João Batista, tá vendo só? O Alexandre está aqui no nosso Rio Grande e já falando aí da aniversário de São Paulo. E é ele que veio aí, é o João Batista Romero, é o filho da Elvira. Ele diz assim, boa noite, meu amigo Severo, um bom programa Pauta Livre, abraços a todos os amigos, sou eu aqui da Arujá, São Paulo, hoje não teve coral na igreja, é a tua alegria, mas também a nossa alegria que tu esteja conosco, sempre que houver possibilidade, esteja conosco aí, João Batista, até para dar aquele apoio para a Elvira, que não manuseia muito bem o internetês, mas tu está aí para dar um apoio, e eu até estranhei que ela tivesse intercedido antes de ti. O Alexandre Marques complementou, diz assim, glorioso Douglas Costa, ex-grêmio, foi contratado pelo Fluminense. Agora o meio é Thiago Santos, o Ganso, o Renato Augusto
e ele, só veteranos. O futebol agora está muito veloz e muito rápido. Às vezes a qualidade do veterano não supera esse pessoal que passa voando aí, basta dizer, é o caso do Grêmio aí, do Soteldo, que correu a partida toda e está em plena forma, e o futebol está muito veloz, mas apesar que a questão tática também influi e muito. E o João Batista assim, boa noite. Alexandre Marques, o nome do time que joga com o Corinthians na semifinal da Copa São Paulo é Novo Horizontino, da cidade de Novo Horizonte. Fica a 400 quilômetros da capital. Sou eu que estou esclarecendo aqui. Deram já São Paulo. Sempre é bom. Alguém que esteja no estado tem um conhecimento mais pleno das coisas. Não que tenhamos alguma coisa, mas às vezes a imprensa nos ludibria, né? O Lauri diz assim, ó, amigo, tô ligado no programa. Com certeza, Lauri. Tenho certeza disso e fica do início ao fim. Até para divulgar nas tuas redes sociais aí, nós só temos que ficar contentes com a tua intervenção quase que o tempo todo no programa. Sempre que tiver alguma coisa, cutuca para nós aí. Se tiver alguma informação, temos muitas notícias. Hoje está recheado de notícias. Teríamos 2 horas de programa tranquilamente, basta dizer que eu me expandi até demais no preâmbulo. Tive até que me conter. E também aí o João Batista falou, já deixei o meu like. Também, viu só, Lauri, não é só o teu João Batista também já está de dentro aí, sempre dizendo do nosso like aí. O Zé Sanguiné que também sempre diz, deixei o meu like, deixei tudo, deve estar sendo avisado de que está acontecendo a live do Pauta Livre, mas não está conosco. O que é isso, Sanguiné? Está roendo a corda aí, eu acho que ele está sendo muito bem tratado aí com a dona Beth, com aquele jantar delicioso. Esqueceu do nosso programa? Não é possível, mas eu espero até as 22 horas, que é o nosso programa, que tu esteja conosco. O João Batista assim, ó, dia 25 é o aniversário da minha mãe, Severo. Quem é a mãe dele? É a Elvira. É isso aí, com certeza. E nós estaremos aqui para cumprimentá-la. Sempre dá aquele toque para que a gente lembre alguma coisa, até para que faça uma homenagem a ela. Não deixa que nós esqueçamos isso em hipótese alguma. O nosso programa será lá na véspera, o nosso próximo programa no dia 24, e eu espero que tu esteja conosco e dê aquele toque para que nós não esqueçamos aquele cumprimento que ela merece. Com certeza, João Batista. Dá uma vinda aqui no Estúdio 2. Pouco intercedemos, mas a qualidade do Estúdio 2 e agora a internet bombando nos deu um alívio no coração. E agora eu falei e ela deu uma decaída, continua oscilando, nos causa uma preocupação. Mas que nada, isso aí tudo nós tiramos de letra. Por exemplo, o que nós temos a falar para vocês que notícias estão acontecendo. As queimadas na Amazônia aumentaram. Mas a imprensa, mesmo dando essa notícia, claro que é lamentável a todos nós brasileiros, ela já justifica, parece que está depondo em favor da atual gestão, o que não acontecia na gestão anterior. E ele diz assim, ó, as queimadas na Amazônia aumentaram, mas poderia ser pior caso o governo não agisse com a eficiência. Então, o que vão fazer? A imprensa já tem essa possibilidade de já defender logo, logo o governo. Não precisa ninguém interceder, deixa por conta deles. Também que o Lira, aquele mandato que foi cumprido pela Polícia Federal lá na Câmara dos Deputados, fugiu todas as regras que a legislação exige. O Lira, que é o presidente, ele não foi avisado como deveria ser, e sim pela polícia legislativa que se encontrava no lugar. Isso é algo inédito, nunca aconteceu. Então agora o presidente da Câmara dos Deputados no Senado Federal estão deixando a desejar, estão deixando
que não se cumpra a legislação como deve ser. Uma deputada petista, a Ana Paula Lima, de Santa Catarina, numa entrevista ela disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro será preso. Será que ela tem informações privilegiadas que nós não temos? Algo estranho está acontecendo. Vou até repetir o nome dela. Ana Paula de Lima, ela é de Santa Catarina. Eu acho que ela está muito bem informada e nós não sabemos. Imagina a força que eu faço para tentar dar em primeira mão a notícia sempre com veracidade. E essa deputada tem toda essa qualidade. Vocês que são eleitores delas ou testam, para que ela diga qual a sua fonte. Ela não é repórter. Repórter é que está segurada pela lei de não informar a sua fonte. Mas deputada não. Deputada não é repórter. Lá na quinta-feira, no dia 18, o presidente Lula foi à Bahia assinar um ato lá no Parque Aeroespacial da Bahia. Sabe como é que ele esteve? Sem público, e fez um discurso para um público convidado, somente para convidado. E quando ele chegou no aeroporto, não precisava nem de segurança. O aeroporto estava vazio. Nem o público, se fosse o caso para vaiá-lo, estava lá. Isso aconteceu lá no 18, na Bahia. E é o presidente que dizem que aumentou a sua popularidade. Isso aí é a imprensa marrom que diz. E vejam só o que a filosofia do governo Lula está caindo por terra. Diplomatas mulheres que apoiaram o Lula acusam o Itamaraty de desqualificá-las. E a Janja disse que o Brasil vai combater a igualdade de gênero global. Mas parece que o governo não está cumprindo isso. Eu acho que o discurso dela não coincide com o pensamento do presidente da República e também pela maneira como ele se porta, né? Péricles, aquele cantor, ele tem show em Campinas e São Paulo no dia 3 de fevereiro. Será um pré-carnaval. Mas está decaindo a sua qualidade aí, porque ele também apoiou o governo Lula. E o que acontece? Está bem desvalorizado o seu show, sabe? Todas as pessoas pagam meia entrada e levam 1 quilo de alimento. É mais um que está sendo boicotado. Estão pagando o preço que pediram, né? Aqui no Brasil, 2.600 presos não retornaram na saidinha de Natal de 2023. E viva a nossa justiça! É desta forma. E esses presos são perigosos, com certeza. Não voltaram porque tinham problemas maiores com a justiça. E agora eles podem estar próximo à sua residência. Batam palmas para a nossa justiça, né? Aquele padre, o Júlio Lancelotti, acusado de participar de ONGs que exploram a miséria na Cracolândia. A CPI, que haveria na Prefeitura de São Paulo, alguns vereadores, com medo, temerosos, retiraram a assinatura. E o padre também é apoiado pela esquerda, não sei por que razão, inclusive diz que recebeu uma ligação, foi ele quem disse, do ministro Alexandre de Moraes em seu apoio, segundo ele falou. Também, nesta semana, a Arquidiocese pediu todo o material que a Câmara de Vereadores tem que seja enviado para que ele responda, pelo menos lá na Arquidiocese. Também um outro vídeo, quase cometendo atos libidinosos na frente de um menor. Agora uma perícia disse que realmente são reais essas imagens feitas por peritos. Se você venera muito bem a palavra mãe,
a nova filosofia do governo, inclusive do Ministério da Saúde, da Nícia, essa nossa ministra, ela diz que a palavra mãe deve ser abolida e ser chamado a mulher que pariu. Então agora você tem que mudar o seu dizer. E Dia das Mães eu acho que vão terminar. Mas vamos esperar lá no maio para ver como é que fica isso aí. Mais uma pérola do novo governo, que não é tão novo assim, já está há mais de um ano conosco. Outra pérola também, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, ele disse lá na sexta-feira, 19, num evento lá de Brasil, em Zurique, na Suíça, não foi aqui no Brasil. Aqui ele quase que não se manifesta, principalmente se não for um público de esquerda. E ele diz que há um ano não tem sido alvo de disputa, de ofensas ou ameaças. E alega que isso se deve à diminuição da temperatura, mesmo que muita gente ainda se identifique com o discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles sonham pensando no ex-presidente Jair Bolsonaro. São os maiores garotos propagandas do presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro. E eu acredito que ainda tem esperança de derrubar a inelegibilidade. Daí será eleito com certeza, porque o presidente Lula não faz uma frase sem que fale nele. A Janja não diz uma frase que não malhe o Bolsonaro e também a Michele. E agora o ministro Barroso também sempre se dirige ao bolsonarismo, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Garotos propaganda, parabéns, vocês têm muito valor. E não sei como é que o Tribunal Superior Eleitoral não contesta isso, são propagandas fora de época, e há um que nem é candidato, vai dizer que é inelegível, Jair Bolsonaro. A Uber também garantiu o direito do ar-condicionado em carro, sem pagamento extra do passageiro. Alguns motoristas não queriam ligar o ar, diz que gastava mais combustível, outros não exigiam pagamento extra. O presidente Lula também na quinta-feira, lá no dia 18, num discurso, ele disse que juízes e promotores estavam subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos para um complô para prejudicar a Petrobras. Mas na sexta-feira, os Estados Unidos mandaram uns documentos para o Brasil. E mais um caso de instabilidade diplomática causada pelo nosso atual presidente. O Nego do Borel, aquele artista muito ovacionado e também agraciado e alisado pela Rede Globo, ele num vídeo sobre academia, uma academia na Barra da Tijuca, ele não saberia dizer qual seria a capital do Brasil. Teve muita dúvida e não conseguiu saber. Numa live que era ao vivo, ele citou primeiro que seria o Rio de Janeiro, lá da Barra da Tijuca. Depois disse assim, não, eu acho que é São Paulo. Em momento algum, lhe veio na mente que a capital do Brasil, se ele estivesse assistindo o programa Pauta Livre, a gente diria, é Brasília, Distrito Federal, Nego do Borel. É isso aí. Também uma notícia, que não falava nada em raça ou de cor, e ele disseram assim, a imprensa colocou, homem negro morre a ser imobilizado por segurança no metrô de Salvador, lá na Bahia. Isso aconteceu lá no 6 de janeiro. Mas eles esquecem que no Rio de Janeiro, um segurança, o Jorge Luiz, de 29 anos, foi esfaqueado por um marginal com 11 passagens pela polícia. O segurança era negro. Mas aí a imprensa não falou, porque nesse caso o segurança era a vítima de um marginal nesse caso. É a imprensa marrom agindo o tempo todo com seus racismos, com as suas ideologias políticas. Também o presidente Lula, em palestra, disse que o Brasil é pobre porque foi governado por quem só pensava em si.
Mas ele esqueceu que está agora já no terceiro mandato e ainda mais uma soma de um mandato que foi cumprido pela Dilma, que é Dilma Rousseff, que é do seu partido. Então, eu acho que nesse caso ele tem razão. Só pensam em si como está acontecendo agora, gastos à vontade. Assim é o presidente Lula. No dia 21, no domingo, lá nos Estados Unidos, milhares de pessoas, eles abaixo de neve, e eles participaram de uma marcha pela vida. Sabe o que quer dizer isso? É contra o aborto. Foi a 51ª, foi em Washington, e sob nevasca, muito frio, mas aquele povo realmente age. E outra, bem diferente do Brasil. No Brasil eles apregoam que deveremos ter o aborto de acordo com a lei. Uma idosa de 68 anos morreu na praia, foi em São Paulo, após um raio. E 3 outras pessoas que estavam próximas a ela foram hospitalizadas em estado grave. Isso aconteceu lá no sábado, no dia 20. É sempre recomendado de que, no caso de temporal, as pessoas não fiquem expostas na praia, porque elas servem de para-raios. Para o caso de raios, é o caso que aconteceu com essa mulher. Também um líder de facção gaúcha, foragido desde 2019, foi preso em São Paulo. E o exemplo que eu havia dado, o carrinho dele era de 500 mil, que você não consegue ter, e o aluguel do seu imóvel, lá do apartamento de luxo, a bagatela de 30 mil mensais. Não sei que qualquer um de nós poderia manter esse padrão de vida, mas esse é um traficante preso. Lá em Contagem, Minas Gerais, uma criança de 6 anos foi baleada e morta após um acidente de trânsito. Esse veículo, depois que teve desavença com o motorista do veículo que ela se encontrava, deu um tiro e matou essa criança. Também na notícia, está ali no portal da Transparência, técnico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, técnico da Justiça do Trabalho, ganham até 883 mil em média em um mês. Olha o portal de transferência que vocês vão ver que essa notícia é verídica. No Distrito Federal, durante um sepultamento, 10 pessoas caíram na sepultura após um desmoronamento. Foi um pavor total. Também que o presidente Lula vetou o orçamento, a verba para núcleos que tratam de autistas. A inserção dessas pessoas na sociedade vão ficar bem mais difícil. Donald Trump, aquele que é chamado Bolsonaro dos Estados Unidos ou Milley dos Estados Unidos, ele venceu as prévias. A esquerda está apavorada. Aqui no Rio Grande do Sul, a distribuição de pulseirinhas pelos salva-vidas nas praias já foram distribuídas 25 mil e são um sucesso. É para identificar crianças no caso de ficarem perdidas. Parabéns à iniciativa e principalmente é distribuído pelos policiais militares e pelos salva-vidas. Lá na Bahia, em Bahia de Todos os Santos, uma embarcação naufragou e 6 pessoas já foram consideradas oficialmente mortas. Diz que houve uma confusão durante isso aí, as pessoas foram para um lado do barco e ele adernou, ou seja, afundou. Ainda mais 2 pessoas estão sendo procuradas. Não se sabe se morreram ou não. É uma criança e um homem. Leandro Brás, esse é o novo Lázaro do nosso sul. Ele está há 8 dias apavorando o pessoal lá de Nova. Pensam eles que estejam nesses locais. Júlio de Castilho, São Pedro, e a brigada está procurando. Há 8 dias ele passa nas casas, rouba algumas coisas, rouba alimento e ainda bota fogo. É o nosso Lázaro do Sul. Mas é uma questão de tempo. Logo, logo,
ele será preso e se reagir, o que vai acontecer? Poderá um fim muito pior. Para terminar a nossa live nesse dia de hoje, embora que começasse bem conturbado, mas a notícia é que lá na quinta-feira, uma jovem, a Natália, recebeu uma descarga elétrica na bandeja, numa padaria em que ela estava fazendo a refeição. Isso aconteceu na zona norte do Rio e ela veio a falecer. E nos preocupamos muito com o início, muito oscilante a nossa internet, ventos fortes aqui na nossa região, 21 graus a temperatura, mas a sensação térmica é de bem menos, mas nós esperamos que lá, na quarta-feira, estejam conosco, véspera de aniversário da Elvira, lá de Arujá, São Paulo, dia 24 estaremos aqui, mas será às 21 horas. E eu convido que estejam conosco. Dessa vez tivemos algum prejuízo, alguns que tentaram começar conosco, interceder no programa, mas com certeza, por uma questão de internet, não conseguiram. Mas fiquem com Deus e o nosso encontro, esse não pode faltar. Quarta-feira, 22, 22 é hoje. Quarta-feira, 24, mas às 21 horas. Até lá, fiquem com Deus e estejam conosco. Aguardarei vocês também na quarta, hein?